Graça e paz, irmãos e irmãs. Os convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículos 31 e 32. Mateus 13, versos 31 e 32. Esse texto é um texto conhecido da igreja, dos irmãos. É a parábola do grão de mostarda. O que essa parábola nos traz de ensinamento? Ela nos ensina que o crescimento do reino de Deus na terra é irreversível. O crescimento do reino de Deus na terra é um processo irreversível. Então nós temos aí, nos diz as palavras do evangelista Mateus: ora, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra nesta noite, meus irmãos e irmãs. Bom, eu já adiantei para vocês qual é o ensinamento desta parábola, que ela ensina a respeito do crescimento do reino de Deus na terra. E, embora seja uma parábola muito pequena, um texto muito pequeno, mas que nos traz um ensinamento muito precioso para as nossas vidas, porque através dessa parábola, Jesus ensina que o seu reino, que ele implantou neste mundo, no coração e na mente dos homens e mulheres, ele cresce, ele segue adiante, ele avança pelo mundo adentro e não tem quem o faça parar. Então, em outras palavras, nós podemos entender que nessa parábola Jesus não só profetiza aqui o crescimento do reino de Deus, mas ele garante, ele promete que esse crescimento será assim efetuado. A parábola do grão de mostarda. Mostarda, geralmente, você conhece por aquele molho que você põe no lanche que você vai comer, né? Mas é interessante sabermos que a mostarda é um tipo de hortaliça que tem sido usado há muito tempo, especialmente a sua semente, o que ela pode oferecer. As hortaliças, elas são tipos de plantas cultivadas em hortas, obviamente, para o consumo humano. E no caso da mostarda, as suas sementes têm sido usadas há muito tempo. Desde a antiguidade, elas têm sido usadas não só para o uso culinário, mas até mesmo para o uso medicinal. Nos conta os especialistas, os estudiosos, que os egípcios por exemplo, já utilizavam, desde a antiguidade, eles usavam a mostarda para combater problemas respiratórios. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Mas se você fizer uma busca rápida na internet hoje, as informações são fáceis, precisa só checar se são seguras, né? Verificar a fonte dessas informações, mas você vai encontrar mais informações a respeito do uso medicinal da mostarda, desse tipo de hortaliça. Ela é usada não só para o tratamento respiratório, mas também o tratamento reumático, para enfermidades menstruais, para neuralgia, que é o tipo de dor, uma dor aguda que tem sua origem em algum nervo, né, do corpo humano. Então veja como é interessante a gente poder
observar isso, só que isso são usos, né, conhecimento antigo, já não apenas dos nossos dias, de uma medicina moderna, mas já há bastante tempo. Mas o nosso ponto aqui não é o uso medicinal da semente de mostarda, nem também da sua árvore. O ponto aqui é a comparação que Jesus faz do grão de mostarda com o reino de Deus e o que ele quer nos ensinar nesta noite aqui a respeito desta parábola. E é interessante, isso está muito evidente nessa parábola, Jesus chama a sua atenção, chama a nossa atenção para o tamanho tão pequenino dessa semente da mostarda, que ele compara com o reino de Deus na terra. Não sei se você já parou para analisar o tamanho do grão ou da semente de mostarda, mas dizem que o tamanho dela é em torno de 1 a 2 milímetros de diâmetro, né? Ela tem uma forma arredondada, meio que oval. Então, se você pega um círculo e você traça uma fita reta, métrica reta, você tem aí entre 1 a 2 centímetros. Então, muito pequenininha, realmente, de fato, 1 a 2 milímetros. Minha esposa está me corrigindo ali. Obrigado. É isso mesmo, eu falei errado. Eu estava na cabeça milímetro e falei centímetro, né? De fato, ela é muito minúscula, muito pequenininha, e ela chama a atenção aqui. Jesus usa exatamente pelo seu tamanho para fazer esse ponto de comparação entre a semente de mostarda e o reino de Deus. Curiosamente, essa semente, quando lançada ao solo, especialmente na região da Palestina, ela se torna, como o próprio Jesus diz aqui, ele tinha conhecimento disso, ela se torna numa árvore maior do que as outras hortaliças. E ainda hoje dizem que é assim na Palestina. Ela atinge cerca de 3 metros de altura e muitas vezes chega até mais do que isso, beirando até os 5 metros de altura. E o que acontece é que no mês de outono, por exemplo, os seus ramos se tornam mais enrijecidos e apropriados, e as aves dos céus vêm então aninhar-se, fazer os seus ninhos nos ramos, nos galhos da árvore de mostarda, buscando ali o refúgio das tempestades, o refúgio para refazerem-se do cansaço do dia, para se esconderem do calor do sol. De todas essas coisas, elas encontram então na árvore de mostarda esse refúgio, essa proteção e essa segurança para ali também fazer os seus ninhos e acolher também, ser acolhido também os seus filhotes. Meus irmãos, em primeiro lugar, o primeiro ensinamento que nós temos aqui, nessa parábola, Jesus nos ensina que o reino dos céus será grande na terra. Veja que ele faz a comparação entre o menor e o maior. Ele usa a semente da mostarda, pequenininha, para fazer esse contraponto com a grandeza do reino de Deus, do reino dos céus na terra. Nessa parábola, Jesus promete o avanço, o crescimento do reino de Deus no mundo. Essa promessa ela foi dita, entregue aos apóstolos, foi feita também a Pedro. Noutras palavras, Jesus, certa ocasião, se dirige a Pedro e ele vai dizer o seguinte, você também conhece esse texto, que é um dos textos conhecidos também da Bíblia. Jesus diz para o apóstolo Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que a ideia aqui é que a igreja, o reino de Deus no mundo, ele continua avançando e não há barreira que consiga resistir a esse avanço, a esse crescimento mundo adentro do reino dos céus na terra. Por que Jesus teve a necessidade de contar essa parábola para os seus discípulos nos seus dias, no início do seu ministério, podemos dizer ainda assim? Porque ele resolve contar essa parábola? Qual foi a necessidade por que ele contaria essa parábola? Meus irmãos, nós precisamos lembrar
o contexto pelo qual os judeus esperavam receber o Messias, o Salvador. Na mente dos judeus, e na maioria deles, e esse também era um pensamento de muitos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus também, é que o Salvador prometido no Antigo Testamento seria aquele que viria para libertar Israel do domínio de Roma. Então eles esperavam um Salvador real, eles esperavam alguém da linhagem real, revestido de poder, alguém com um exército poderoso, o suficiente para libertá-los do domínio romano. Eles esperavam alguém que os impressionasse pela sua grandiosidade, a grandiosidade da sua glória, da sua riqueza, do seu poder. Veja que esse pensamento, você vai concordar comigo, permanece ao longo do ministério de Jesus, da caminhada dele com os discípulos, até a sua ascensão, porque lá em Atos capítulo 1, versículo 26, há uma pergunta a Jesus que expressa ainda esse pensamento na mente dos apóstolos. Eles perguntam a Jesus o seguinte: Senhor, Jesus falando da volta, a segunda vinda dele, e eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então veja que há ainda esse pensamento na mente dos apóstolos. Só que não era este Jesus, este Salvador que os discípulos tinham, os apóstolos tinham diante de si naqueles dias. Eles viam diante de si alguém que veio trazer o reino dos céus, mas alguém desvestido de poder e glória. Alguém que não tinha a consideração das autoridades da época, não tinha sequer o respeito das autoridades judaicas, quanto mais do Império Romano. Um homem simples, o Salvador dos judeus, o Salvador de Israel, é um homem simples, filho de um carpinteiro, seguido por 12 homens comuns, insignificantes aos olhos da sociedade na época. Era assim que eles olhavam e viam Jesus e o reino que ele estava implantando no mundo, na terra. O que significa, irmãos, que o olhar desses judeus estava focado apenas na aparência dos fatos. O olhar dos discípulos era tão pequeno, a semelhança do grão de mostarda. Por isso se fez necessário Jesus se dirigir a eles, usando o recurso desta parábola, esta ilustração, fazendo essa comparação, para que eles enxergassem o reino de Deus pela fé, para que eles enxergassem a grandeza, o poder, a força do reino de Deus na terra pela fé, e compreendesse o tamanho do reino de Deus na terra. Talvez você, crente, esteja olhando o reino de Deus nos seus dias e esteja enxergando o reino de Deus também do tamanho de um grão de mostarda. Talvez você até que está há muito tempo na igreja, esteja servindo, trabalhando na sua igreja local, e já não conseguem enxergar o tamanho do crescimento do reino de Deus, por causa dessa visão pequena, míope e medíocre do reino de Deus. E por conta de uma visão focada apenas no superficial, você já não tenha mais o mesmo vigor que você teve no início. Já não tenha mais a mesma disposição para o serviço do reino, já não tenha mais o encanto, a admiração, a alegria de poder pertencer a esse reino, o reino de Deus que cresce no mundo. Portanto, irmãos, Jesus também quer chamar a nossa atenção, através dessa parábola, para o fato de que o seu reino já foi implantado neste mundo, no coração e na mente das pessoas.
e ele está avançando, e ele está crescendo e alcançando diversas pessoas nas mais diversas partes deste mundo. Jesus nos desafia, através dessa parábola, meus irmãos, a ampliar a nossa visão. Jesus desafia você e eu a vermos o crescimento firme e saudável do reino de Deus em todo o mundo. Porque é isso que ele promete aqui, à luz dessa parábola. Essa parábola, na verdade, como eu disse, se constitui numa profecia. Meus irmãos, o mundo incrédulo, as pessoas idólatras neste mundo, podem até insistir em tratar o reino de Deus, tratar a fé bíblica, tratar a fé dos crentes, tratar os valores cristãos e tratar os próprios crentes como algo ou alguém, pessoas insignificantes. O mundo pode até olhar para a igreja de Cristo e tratá-la como desprezível, como algo pequeno, que não tem relevância nenhuma na sociedade. E é isso que acontece ou não é? Quer um exemplo? Como os princípios bíblicos, os valores cristãos são tratados e recebidos no campo da academia, nas universidades. Como os princípios e valores cristãos são tratados e recebidos no campo da ciência moderna. Como os princípios bíblicos, a palavra de Deus, os seus ensinamentos são tratados, por exemplo, nos currículos de base das nossas escolas. Já foram rejeitados, excluídos. Sequer tem matéria que envolvam a espiritualidade, a religião, a moral. Na minha época tinha moral cívica. Acho que na sua também. Portanto, irmãos, o mundo pode até olhar para a igreja de Cristo, para o reino de Deus, e rejeitar os seus princípios e valores, e considerá-los pequenos, não dignos de importância. Esse é um olhar preconceituoso, disposto a rejeitar tudo o que tem origem na palavra de Deus e no próprio Deus. Contudo, nós crentes não. Contudo, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, aquele que pertence a esse reino, precisa mudar a sua visão. Precisamos olhar e ver, inclusive, o cumprimento de boa parte desta profecia nos dias de hoje. Quer ver uma coisa? Quando Jesus anunciou esta parábola, o reino de Deus estava limitado à Palestina. Olha a sua volta hoje. Até onde o reino de Deus já tem penetrado, alcançado. O cristianismo tem se tornado uma cristã há muito tempo, uma religião universal. Então nós podemos olhar à nossa volta e ver que essa profecia de Jesus, essa promessa já tem se cumprido em grande parte. Não apenas está ou ficou limitada à Palestina, mas hoje o Evangelho avançou e alcançou muitos países deste mundo. E ele continuará crescendo, porque esta é a promessa. Ele continuará crescendo até se cumprir o propósito de Deus para a sua igreja na terra, para o seu reino neste mundo. Na parábola, Jesus destaca aqui, irmãos, o pequeno começo do reino de Deus sobre o seu ministério, que não foi compreendido pelos judeus da maneira correta e por isso eles rejeitaram a Jesus e ao seu ensinamento. Porém, ele destaca a sua consumação, que o seu fim do reino de Deus será glorioso no futuro. Os discípulos de Jesus não podiam olhar para Jesus e nem para o seu reino e ver apenas o tamanho insignificante da semente da mostarda, como se fosse o tamanho de uma semente de mostarda. Jesus então conta essa parábola para ensinar que apesar da sua simplicidade e da simplicidade do começo do reino de Deus na terra, ele seria grande. Ele seria glorioso. Mateus capítulo 24, versículo 14,
diz assim, o próprio Jesus: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não há quem impeça o avanço do reino de Deus na terra. Portanto, quando você olhar para a sua igreja local, quando você olhar para esta igreja e o que está acontecendo na igreja presbiteriana do Jardim IP, e hoje pela manhã nós tivemos aqui a exposição da realidade financeira da nossa igreja, a luta que nós estamos travando aí há muitos anos. Quando você se deparar com essa realidade, quando você voltar o seu olhar para a sua igreja local e ver a sua simplicidade, e ver as suas limitações, e ver a falta de mão de obra para os departamentos da igreja, para os departamentos infantis, o departamento infantil da igreja, quando você olhar para você mesmo como crente e se sentir tão pequeno, diante de tanta maldade neste mundo aí fora, diante de tanta injustiça, e você sentir o seu tamanho limitado, pequeno, diante de tanta maldade neste mundo, lembre-se dessas palavras, lembre-se dessa parábola, lembre-se que a sua igreja, essa igreja, está inserida no contexto do reino de Deus. Lembre-se que você, como um crente, você como um filho, uma filha de Deus, faz parte deste reino grandioso de Deus. Portanto, é importante ampliarmos a nossa visão do reino dos céus. Eu costumo dizer para alguns irmãos que no trabalho da igreja, no trabalho da sociedade, no trabalho do departamento, no seu ministério, você precisa ter um olhar não apenas para o seu ministério, não apenas para a semente de mostarda, você precisa ter o olhar do reino dos céus, precisa considerar o reino dos céus, precisa ter a visão do reino dos céus. E o reino dos céus é grandioso, é poderoso. Creia nessa promessa de Jesus Cristo, porque ela está se cumprindo e caminha para a consumação. O seu reino está avançando no mundo e chegará o dia em que ele cumprirá o seu propósito. Eu me lembrei do texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que nos lembra desse propósito final do reino de Deus na terra. Nos diz assim, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, e ele vai falar sobre o reino dos céus: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino de Deus, ele avança mundo adentro. Ele está cumprindo o seu propósito. E o seu fim será glorioso. Nós testemunharemos na segunda vinda de Cristo. Jesus será grande. Jesus voltará revestido de glória, de poder. E certamente, naquele dia, ele atrairá a atenção de todos. Neste dia, o reino de Deus poderá ser comparado por muitos como uma grande árvore, onde todos aqueles que buscaram refúgio e segurança, proteção e abrigo, encontraram. E isso nos leva à segunda lição desse sermão nesta noite. Porque o reino de Deus, ele cresce na terra até cumprir o seu propósito, e essa é a promessa de Jesus. E ele mesmo garante isso. Essa é a primeira característica do reino de Deus, esse primeiro aspecto do crescimento eficaz do reino de Deus. Mas há esse segundo aspecto do reino de Deus na terra, que é o seu caráter acolhedor. Você viu que o texto termina lá da parábola, no versículo 32. Jesus olha agora, desenvolvendo a sua parábola, e ele diz, olha, agora a semente já foi lançada ao solo, a árvore está crescida e é maior que as hortaliças. E ele diz, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se
nos seus ramos. Então, o reino de Deus não apenas cresce, não é apenas grandioso, mas ele é também acolhedor. Essa é uma característica importante também para nós refletirmos nesta noite aqui. E Jesus usa a figura da árvore, que é muito própria para os pássaros. Ele diz então que as aves procuram fazer os seus ninhos. Mas você já sabe, e eu também, que as árvores, elas procuram fazer os seus ninhos estrategicamente em árvores, em galhos que ofereçam proteção, segurança, refúgio. Um refúgio seguro para si e para os seus futuros filhotes também. Por isso elas procuram os galhos que sejam mais resistentes e que ofereçam altura segura para estarem protegidos dos seus predadores. Elas buscam também galhos para estarem que ofereçam proteção suficiente do calor do dia. E a Palestina, não muito diferente do Nordeste, e aqui também em São Paulo, né? Quando é época de calor, é muito quente. Então precisa ser protegido do calor, do sol e até mesmo das tempestades. Não é qualquer árvore que oferece não é qualquer plantinha que oferece esse tipo de proteção. São as árvores maiores, mais resistentes. Mas Jesus aqui, o ponto dele não são aves, não são os pássaros. É apenas um gancho. O ponto de Jesus aqui, o foco dele é a sua vida. São homens e mulheres. São os seus filhos, os filhos do reino. E nós, meus irmãos, seres humanos, nós carecemos de proteção. Nós carecemos de refúgio. Nós precisamos de segurança. E onde nós podemos buscar e encontrar essas coisas? O mundo não pode nos oferecer essa proteção e segurança. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu voltava para a minha casa e ao entrar na minha casa, eu respirei aliviado e tendo a sensação de estar seguro. Como é bom estar em casa, aqui eu estou protegido, estou seguro. Alguns dias depois, eu estava em casa, precisei sair, e quando voltei e entrei pela porta principal, encontrei a minha casa revirada. Alguns bens foram levados embora. E eu me lembrei daquele momento, daquela ocasião, em que eu respirei aliviado e disse: que bom estar em casa, estou seguro, estou protegido. Aquilo para mim foi uma lembrança de que a nossa segurança não está nas coisas desta vida. O único que pode oferecer segurança confiável é Deus. E Ele faz isso através do seu reino na terra. Portanto, meus irmãos, é fato que nós vivemos no mundo e nós vivemos cercados de perigos por todos os lados, sim. Pessoas más estão à nossa volta. Pessoas perversas querendo fazer o mal a nós e a nossa família. E nós clamamos por segurança, carecemos de proteção. Mas onde podemos encontrar abrigo, segurança e paz? Quem pode nos oferecer esse tipo de acolhida? Aqui Jesus está dizendo que o reino dos céus oferece isso. Aquele que foca o seu olhar apenas nas coisas do tamanho pequeno de uma semente de mostarda, não consegue enxergar esse caráter acolhedor do reino de Deus. Não consegue enxergar o caráter acolhedor da sua igreja local, que faz parte do reino de Deus. E não consegue desfrutar desse refúgio, dessa segurança, dessa paz, dessa alegria que só o reino de Deus pode oferecer, que só a sua igreja local pode oferecer, porque ela faz parte, ela está inserida no contexto maior do reino de Deus. Como crentes, meus irmãos, nós não podemos ter uma visão tão limitada assim.
como tiveram aqueles fariseus dos dias de Jesus. A visão deles estava focada apenas naquilo que lhes interessava, naquilo que eles julgavam que seriam beneficiados. Eles não estavam seguindo Jesus, não queriam estar fazendo parte do reino de Deus, com um coração grato por terem sido acolhidos, com um coração disposto a seguir o exemplo de Jesus e também serem acolhedores, com um coração pronto para amar o próximo, como Jesus, que é o Senhor do reino, nos ensina também. A visão deles era do tamanho de um grão de mostarda. Como crentes, nós não podemos ter uma visão assim. Nós não podemos apenas estar participando do reino dos céus com um interesse egoísta, com uma visão limitada àquilo que nos interessa, mas que fere os princípios desse próprio reino. Essa parábola, então, nos chama a mudar o foco da nossa visão, a enxergar não apenas a grandeza do reino de Deus, como eu já falei no primeiro ponto, mas a enxergarmos também o caráter acolhedor deste reino. Significa que, assim como as aves buscavam e buscam e encontram proteção segura suficiente para trazerem e fazerem os seus ninhos nos galhos das árvores, e a exemplo da árvore de mostarda, nós também encontramos no reino de Deus a acolhida e a paz para as nossas almas. O salmista, no Salmo 46, irmãos, um salmo muito conhecido, que eu gosto muito, ele nos lembra desse ensinamento também, porque ele vai dizer que Deus é o Deus desse reino. Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Precisamos fazer parte desse reino, encontrando em Deus esse refúgio, encontrando em Deus essa acolhida, confiando nessa proteção e nessa segurança que Ele nos oferece. Essa mensagem, então, irmãos, é motivo de consolo para as nossas almas, para o nosso coração e para a nossa mente. E Jesus Cristo, sabendo disso, que nós carecemos de um ensinamento assim, que nós carecemos de proteção e refúgio, Ele diz as belas palavras que estão registradas lá em João 14, versículo 2 e 3. Ele diz para os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ainda em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz aquele confortante convite para você e para mim. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha o que ele diz: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A semente minúscula foi lançada à terra, cresceu, se tornou uma árvore grande, seus ramos resistentes o suficiente para acolher as aves dos céus. Essas aves são os crentes na ilustração de Jesus. São os filhos de Deus, as filhas de Deus. Só em Jesus, só em Deus, só no reino de Deus, você pode encontrar descanso para a sua alma. Muitas pessoas têm buscado o descanso nas coisas desta vida, nas coisas deste mundo, ouvindo um certo especialista aconselhar, e o conselho era por conta desse contexto de pandemia que nós vivemos. E ele relatava e destacava que as pessoas estão atribuladas por causa da pandemia, muitos estão depressivos, e a solução que ele apresentava era que as pessoas precisavam, dentre
as ofertas que ele apresentou para resolver o problema, elas precisavam ter uma meta estabelecida na vida, para não se desesperarem, não se entregarem à depressão e terem um pouco de paz. Elas precisavam estabelecer metas para o ano, por exemplo, ou a longo prazo para a sua vida. Quem sabe adquirir, planejar para comprar um apartamento, comprar um sítio, alguma coisa assim, e elas focarem na sua meta. Isso não traz paz, isso não traz alívio, isso não traz descanso. Na verdade, isso pode até piorar o estado do ser humano que já anda desesperado sem Jesus. Mas no reino de Deus, nós somos acolhidos. A nossa alma encontra descanso e paz. No reino de Deus, assim como os pássaros na árvore encontram refúgio para fazer os seus ninhos e abrigar os seus filhotes, no reino de Deus, no mundo, nós encontramos também o refúgio. Não nos enganemos, meus irmãos, diante do reino de Deus que foi implantado na terra. Não tenhamos a visão que tiveram os judeus e muitos discípulos de Jesus. Eles viam Jesus, um homem simples, filho de um carpinteiro, com 12 homens comuns e insignificantes. Mas lembre-se que Jesus, com esses 12 homens, transformaram o mundo. Mudaram a história do mundo. E é por causa de Jesus, dos seus apóstolos, que você está aqui nesta noite. Que você está seguindo os ensinamentos do seu evangelho, da sua palavra. Fazendo parte deste reino de Deus que cresce na terra. E colocando tudo a sua esperança na grandeza desta árvore, na grandeza deste reino, que será manifestada na consumação, no último dia, quando Jesus voltar a este mundo, não mais como o filho do carpinteiro, não mais como um homem simples, mas voltará a este mundo como Deus que Ele é, revestido de poder e glória, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele voltará cheio de poder e glória para nos acolher plenamente no seu reino. Por isso ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Você nutre essa esperança? Você nutre a esperança de habitar na casa do Pai? Você está consciente de que você faz parte deste reino de Deus que está crescendo e avançando na terra? Você tem desfrutado dessa paz, desse refúgio, dessa proteção que só o reino de Deus pode oferecer? Ou você ainda se sente parte estranha no contexto do reino? O reino de Deus na terra é uma realidade, é um fato. Por isso eu disse que esse texto nos ensina que o crescimento do reino dos céus na terra é irreversível. É um processo irreversível. E ele culminará com a segunda volta de Jesus a este mundo. Preparemos-nos, irmãos. Ampliemos a nossa visão. Você serve o rei, você serve a esse reino, mas sirva não com uma visão, não com um olhar do tamanho do grão de mostarda. Tenha a visão do reino, tenha a visão do todo, e sirva e viva para a honra e a glória do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.